qual a paciente sonha o seguinte: duas amigas eram agentes aduaneiras no lugar onde a mulher trabalha. Elas examinavam going through, né, todas as possessões da paciente e suas colegas com absurdo cuidado. Ela então dirigiu o carro por acidente através de um painel de vidro. Esse é o sonho, né? Duas amigas que tentam ali investigar o que ela tem na bolsa, né? O Winnicott reforça a ideia de um self verdadeiro que não pode ser encontrado por mais que esses objetos externos tentem encontrar. Esse exemplo do sonho, né, assim, é como se fosse um tipo de vitória dessa paciente, mas claro, uma certa vitória angustiada, né, de que elas estão tentando invadi-la, investigá-la, enfim, mas uma vitória porque ela sabe, né, por mais que se vasculhe esses conteúdos internos, né, da bolsa dela, enfim, dela mesma, jamais vão encontrar esse conteúdo interno. O self verdadeiro não pode ser invadido nesse sentido. E vale também um exemplo muito importante que o Winnicott cita no texto, da filha que tem o diário lido pela mãe, né? Um exemplo clássico, né, na clínica, assim, de que as mães muitas vezes vão lá e leem o diário das filhas, os pais entram, né, no quarto dos filhos e procuram os segredos desses filhos, não respeitam a privacidade. Como que isso é traumático, desastroso em grande medida, no sentido de serem modelos, né, disso que o Winnicott está chamando de invasão. Então é preciso tomar cuidado com a privacidade dos bebês, né? O que o Winnicott está apontando nesse texto é como que no cuidado com os bebês, e isso vai se dar como consequência na clínica, né, no cuidado com os pacientes, de como nós devemos ter cuidado com a privacidade, como que a gente não pode invadir, né, os bebês. Obviamente não podemos invadir também os conteúdos internos dos nossos pacientes, apenas na medida em que tanto os bebês quanto os pacientes têm um tempo e precisam desse tempo para revelar aquilo que eles têm dentro de si, né? É preciso que o analista também se acalme, seja prudente antes de interpretar, não faça interpretações invasivas, não ofereça, por assim dizer, o seio antes do bebê, paciente, querer esse seio, precisar desse seio, ou melhor, antes desse paciente ter a condição de criar o seio, interpretação que ele vai encontrar do analista. Essa é a grande consequência clínica desse texto. É um texto do cuidado clínico. O Winnicott está, assim como Laplanche, pressupondo que a situação analítica reproduz a situação infantil, a situação originária, né? Então, se o adulto precisa tomar cuidado com aquilo que ele endereça, com aquilo que ele tenta investigar, encontrar do bebê, o analista também vai ter que ter esse cuidado. Tem uma frase lindíssima do Winnicott, né? Assim, eu acho que é quase um mantra do processo maturacional. Vale muito a pena a gente ler, reler, pensar nessa frase. Ele está falando aqui de um jogo de esconder, um jogo de hide and seek, in which it's a joy to be hidden, but disaster not to be found. Né? É uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado. Esse paradoxo, né, e formulado de forma muito bonita pelo Winnicott, né, assim, de que o bebê precisa estar escondido, né? To be hidden é estar ali preservado em sua privacidade, estar protegido em sua privacidade. É uma alegria estar nesse lugar e poder estar seguro com relação a isso. Mas é um desastre não ser encontrado, né? Ou seja, que o adulto não chegue nunca ali e ofereça para ele também a objetividade do objeto. Isso também é desastroso. Deixar ele ali apenas isolado como um isolado é terrível, né? Então esse paradoxo, esse sofisticado jogo de esconder, né? Esse esconde-esconde, por assim dizer, que a gente brinca a vida inteira, é a nossa relação amorosa com o outro, né? A relação amorosa com o outro, para o Winnicott, é um jogo de esconde-esconde, né? E a gente precisa ter um certo espaço de privacidade, o outro não pode invadir, mesmo que a gente ame muito esse outro, que a gente esteja muito próximo desse outro, e a relação paradigmática é a da mãe com o bebê, ou seja, mesmo que a gente ame apaixonadamente esse outro, a gente não pode invadir o outro, a gente tem que preservar um espaço interno do outro, né? Mas a gente, enquanto objeto de amor, também deve encontrar esse outro, tem que ser objeto objetivo para ele, precisa se apresentar quando ele, por assim dizer, deseja criar, encontrar aquilo que a gente tem a oferecer. Então essa é a lógica dessa frase que eu queria que vocês
retomassem, pensassem nela como um paradoxo que não pode ser resolvido, né? Como o Winnicott insiste, não é um paradoxo que a gente tem que resolver, ao contrário, tem que aceitar esse paradoxo e brincar com essa ideia de estar escondido, ser encontrado em toda relação amorosa. A ideia de que existe algo permanentemente não encontrado é fundamental nesse texto. Então há um núcleo, a ideia de core aqui aparece claramente, a ideia de center, de core, vai aparecer o tempo todo nesse texto, né? Um core da personalidade que é o verdadeiro self e que nunca se comunica com o mundo dos objetos percebidos. E que o indivíduo sabe que não pode ser influenciado pela realidade externa. Embora as pessoas saudáveis gostem de se comunicar, outro fato é igualmente verdadeiro. Cada indivíduo é um isolado. E aí o Winnicott grifa, permanentemente não comunicando, permanentemente desconhecido, não encontrado de fato. Ou seja, o Winnicott ele está pressupondo a ideia de um eu verdadeiro, de um self verdadeiro, que não vai se comunicar nunca com os objetos percebidos. Isso é romântico? Isso pode ser romântico? Pode ser lido de maneira romântica? Pode, né? Existe, sem dúvida nenhuma, uma influência dos poetas românticos ingleses no pensamento winnicottiano. Não tenho dúvida disso. Mas, para além dessa interpretação, né, enfim, genealógica do self verdadeiro, eu acho que a gente pode ler esse tipo de advertência aqui como uma certa advertência com relação ao cuidado à privacidade do outro. Então, no mínimo isso, no máximo, né, a gente pode caminhar sem dúvida nessa direção romântica, né, da filosofia romântica inglesa, por exemplo, de acreditar que existe um eu bastante singular, absolutamente verdadeiro, que no fundo é um isolado, autêntico, né, como o próprio Winnicott vai dizer, e não se comunica de forma alguma com o outro, né? Enfim, isso está dentro da mitologia romântica, evidentemente. Estou criticando isso a partir do Laplanche em outros textos, né, outros vídeos. Queria que vocês pensassem um pouco nisso, né? Em que medida é possível pensar num elemento do próprio sujeito que não seja tocado pela alteridade. Para o Laplanche, talvez isso seja impossível, né? Tudo aquilo que constitui o sujeito é marcado pela alteridade, né? Será que tem como efetivamente, né, ter um self verdadeiro imune à alteridade? Né? Então, assim, fica uma questão aqui, mas para o Winnicott isso é bem evidente. O self verdadeiro me parece um núcleo não tocado pela objetividade, a objetividade do objeto, mas disse agora há pouco, né, o self verdadeiro não está lá desde o início. Ele vai ser sentido, ele vai ser percebido só em determinadas condições, né, maturacionais, né, se o ambiente facilitador permitir que esse processo aconteça. Então ele não está lá desde o início não, mas mesmo assim, né, quando ele aparece justamente para marcar esse lugar da ilusão de onipotência, ou seja, um lugar onde o objeto ele era inventado quando encontrado, ou seja, ele não tem uma marca da alteridade nesse sentido que o Laplanche está querendo propor, que ele vai ser quase que um objeto colocado dentro do sujeito. O eu vai ter que lidar com esse objeto fonte, que é, por assim dizer, internalizado no sujeito. Mas enfim, isso é outra conversa, é Laplanche. Só estou querendo marcar aqui como que para o Winnicott é importante essa marcação de um self verdadeiro incomunicável, perfeito? Um não comunicado permanentemente desconhecido. É diferente, e o Winnicott vai marcar essa diferença de forma muito, né, poderosa aqui, ser isolado e ser insulado, né? Tá ilhado. O Winnicott vai ser até bastante hiperbólico aqui, né? Ser estuprado, ser devorado por canibais, isso é bagatela comparado à violação do verdadeiro self. Então, essa hipérbole do Winnicott me parece muito significativa, né? Ser estuprado, ser devorado por canibais não é nada diante das invasões do núcleo do self verdadeiro. Então, daí a importância do Winnicott, né, o tempo todo, no final do texto, de proteger o paciente, de tomar muito cuidado com o que a gente fala, o tempo do paciente, óbvio, porque ele está dizendo, né,
E isso tem tudo a ver com o tempo do bebê, com o que a gente endereça para o bebê, o que nós fazemos, né, com o bebê. Isso tem consequências muito, muito grandes. O Winnicott vai insistir na metáfora do sagrado aqui. É um pecado invadir o verdadeiro self de alguém. O verdadeiro self de alguém é o que a gente tem de mais sagrado. Então ele vai ser hiperbólico em vários momentos do texto aqui. Então a grande questão aqui para o Winnicott é como ser isolado, mas sem ser insulado, né? Recomendo o texto A Capacidade de Ser, de Estar Sozinho. Já fiz um vídeo sobre esse texto também do Winnicott, que vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Esse texto maravilhoso, né? A Capacidade para Estar Só, no qual ele está também se debatendo com essa questão. Olha, uma coisa é proteger a privacidade, é conseguir ser isolado, é conseguir estar escondido, essa alegria de estar escondido. Outra coisa, né, é se sentir ilhado. Uma coisa é se sentir sozinho na presença de alguém, né, tá bem com isso, né, de conseguir estar ali sem ser invadido pelo outro ou sem estar angustiado com a perda iminente desse outro. Outra coisa é estar isolado, é estar completamente ilhado, solitário, né, não sentir a presença do outro, estar completamente desamparado. São coisas diferentes e, insisto, são essas nuances, são esses matizes no pensamento do Winnicott que são tão enriquecedores para a clínica, né? Assim, como que é importante pensar essas gradações da solidão, né? Não é a mesma coisa estar bem sozinho na presença de alguém e estar absolutamente desamparado com o horror da perda do amor, se sentindo solitário, ilhado. São coisas completamente diferentes, né? E há um matiz enorme, há matizes enormes entre essas duas posições, essas várias posições da solidão. Então, mais uma vez, o Winnicott está nos convidando para pensar na complexidade da solidão, do comunicar e do não comunicar, aqui nesse texto.